A ciência é inegavelmente o método de conhecimento mais influente hoje, ou pelo menos é o que dá a entender, porque a filosofia é como se fosse uma pessoa controlando as marionetes pelas sombras. Então geralmente ninguém pensa muito na filosofia, mas quando alguém pensa em conhecimento, automaticamente pensa em ciência. Então hoje eu venho destrinchar vocês sobre a ciência e como ela não é importante do jeito que você pensa. Desde a antiguidade, as pessoas já tinham conhecimento sobre coisas que hoje consideramos ciência. Mas claro que na época eles não classificavam desse jeito. Para os antigos, esses conhecimentos científicos, conhecimentos mitológicos e conhecimentos filosóficos não tinham distinção. Eram simplesmente conhecimento e ligados a divindades. A partir de Tales de Mileto e os pré-socráticos, começou a acontecer uma distinção mais clara de conhecimentos científicos e conhecimentos mitológicos. Mas claro, ainda assim, o conhecimento não era totalmente distinto e possuía sim conexão com a religião. Um exemplo disso é no livro de Platão, O Banquete. Esse livro é um diálogo entre Sócrates e mais alguns personagens sobre o amor. E nesse livro, se você for ler direto, sem refletir muito, ele não se interessa muito em ser metodológico e assertivo totalmente. Ele muitas vezes mistura metodologia com filosofia, como falando dos andrógenos, falando do deus Eros e de Afrodite, porque eles acreditavam nisso. E para eles não havia distinção entre conhecimento filosófico e conhecimento da religião, porque a cosmovisão deles unia essas coisas. Voltando para os pré-socráticos, eles tiveram simplesmente a ideia mais genial de todas: explicar a natureza com a natureza. E isso mudou o rumo do conhecimento, porque agora eles não tentavam explicar tudo com deuses e apenas isso. Eles poderiam até acreditar que fenômeno X era relacionado a um determinado deus, mas eles tentavam ainda assim explicar o fenômeno, como ele acontecia e o porquê acontecia, ou quando acontecia. Foi por aí que surgiu muitas ideias incríveis que se seguem na ciência até hoje, como a ideia do átomo. A partir de Aristóteles, as coisas começaram a ficar mais interessantes. Aristóteles definiu algumas ciências, mas ainda não sendo do jeito que conhecemos hoje, porém já estava dando um grande passo. Algumas das ciências que Aristóteles contribuiu foram a física, a política e a biologia. Aristóteles é considerado o pai da biologia pelo seu alto estudo sobre. Lembrando que eu só citei 3 áreas porque esse homem simplesmente escreveu muito. O cara era bravo, velho. Enfim, passando pela Grécia Antiga, chegamos na famigerada Idade Média. Um tempo histórico amado por muitos e odiado / temido por outros. A ciência aqui começa a tomar forma. Muitos filósofos começam a fazer algumas distinções diárias, como a alquimia, que viria a se tornar a química. Roger Bacon, junto com Duns Scotus e Guilherme de Ockham, foram a base então para o que viria a se tornar ciência, com Roger Bacon defendendo o empirismo, a utilização da matemática como forma de adquirir conhecimento e a utilização de experimentos. Tudo isso de maneira um pouco mais sistematizada. Segundo Roger Bacon, sem experimento nada pode ser suficientemente conhecido. Muitos acham que a Idade Média não teve avanço nenhum na ciência ou no conhecimento em geral, mas isso é uma bela mentira. Na verdade, talvez poderíamos dizer que a Idade Média foi um dos períodos onde mais avançamos na história humana. E creio eu que boa parte desse mérito, ou todo ele, vai para a cosmovisão cristã, que ajudou os filósofos e cientistas
a descobrirem o mundo e criarem inovações. Mas isso é mais uma opinião minha do que um fato concreto. Enfim, depois disso tudo, houve, enfim, a sistematização da ciência com Descartes. O método cartesiano possibilitou avanços tecnológicos e científicos da época. Descartes simplesmente transcende ao propor uma instrumentalização da natureza, a explicação matemática e racional dos fenômenos e a sua mecanização. Tudo passa a ser entendido em razão das partes que o compõem. Para se compreender o todo, basta compreender as partes. E aí estava uma metodologia que iria revolucionar a história humana, com a contribuição de milhares de anos, de séculos. Foi então feito um de vários métodos para adquirir conhecimento. Mas é óbvio que tudo tinha que dar errado, né? Auguste Comte. Comte foi um filósofo francês que, resumidamente, acreditava que a história humana passará por 3 estados. O primeiro estado era o teológico, onde predominavam os mitos e a religião e coisas do tipo. Depois o estado filosófico ou metafísico, onde há explicações filosóficas da realidade, utilizando-se da razão, mas ainda pouco desenvolvido e muito, como eu posso dizer, abstrato, né? Muito fora da realidade, por isso metafísico. E por último, o estado positivo, o lar da ciência, onde a razão, observação e o antropocentrismo predominava, onde tudo é explicado através da natureza. Aí então surge a filosofia positivista, ou positivismo. Comte distorceu completamente o que é a ciência. A ciência não é para ser um método absoluto de conhecimento. Isso porque a ciência falha. E por que ela é falha? Porque nós fomos falhos. A ciência é humana. A ciência é um entre vários métodos de adquirir conhecimento que nós temos. A ciência não é tudo, ela é muita coisa, mas absolutamente não é mais evoluída do que outras áreas de conhecimento. Isso, meus amigos, é o cientificismo. Quando as pessoas pensam na ciência, elas não pensam no método científico, elas pensam nessa ciência quase que endeusada, que é a verdade, que tudo que se opõe a ela é automaticamente falso. Mas não, a ciência é um método com limitações. Ela se limita ao materialismo, empirismo e naturalismo. E tá tudo bem. Como eu disse antes, a ciência é apenas um método entre vários. É normal que cada método tenha sua área específica de atuação. E a da ciência é essa. Mas isso não significa que o conhecimento filosófico, metafísico, teológico sejam inferior. O cientificismo é contraditório em si mesmo, pessoal. Vejam só a seguinte afirmação: somente o que é provado pelo método científico é verdadeiro. Geralmente, os cientificistas afirmam isso. Só que essa afirmação é contraditória porque ela não é científica. Segundo os critérios da ciência, essa afirmação está errada, como o critério de falseabilidade, que afirma basicamente que se você tem uma teoria que não é falseável, que é impossível levantar questionamentos a respeito dessa teoria, então ela é falsa. Ela não é científica. Uma teoria só é considerada científica quando é possível refutá-la. Um exemplo disso é a teoria da Terra plana. Para cada refutação que você apresenta à teoria da Terra plana, surgem 2050 novas explicações que tornam a teoria da Terra plana irrefutável. Sendo que nem teorias mais avançadas da física, como a teoria da relatividade, houve tal coisa, houve tal evidência. É sempre discutido que a teoria ela chegue perto da verdade, mas ela não seja a verdade. Ou seja, os cientistas não tentam refutar completamente a teoria. Talvez no início sim, mas eles tentam meio que remodular a teoria. Isso aconteceu com o darwinismo e o neodarwinismo. O darwinismo não foi simplesmente ir embora, né?
As pessoas, eles não viram a falha e falaram, lá, o darwinismo não funciona, então a gente tem que fazer uma teoria totalmente diferente. Não, eles se aproveitaram das coisas que faziam sentido no darwinismo e remodularam e reteorizaram, fizeram mais pesquisas e mais experimentos, surgindo então o que é hoje em dia conhecido como neodarwinismo. Enfim, a proposta do vídeo não foi desmerecer a ciência, muito pelo contrário, porque ela é sim muito importante, mas refutar esse endeussamento da ciência de hoje e esse cientificismo cego, que é mais uma religião do que realmente a ciência. Espero que tenham gostado, considerem me apoiar enviando Pix para o LavePix nos comentários e adeus.